Eu não sei se vocês já ouviram falar de Lee Iacocca. Já ouviram? Lee Iacocca, na sua biografia, ele fala que muitos engenheiros poderiam ser melhores se pudessem se levantar e falar o que pensam numa reunião. Ele falou, não fui eu. E ele diz na sua biografia que um programa da Carnegie poderia resolver isso. Hoje, ao entrar aqui, no meio daquela escada ali, eu falei com o André, né, André? O André virou para mim e falou assim: Celso, podemos fazer perguntas? Eu olhei para ele assim: por que, André? Não sabia o nome dele ainda, mas ele me falou assim: por quê? Ele virou para mim e falou assim: porque eu tenho muitas. Aí eu falei assim: que bom, cara. Eu ainda não sei se vou abrir. Depois desse muitas, eu fiquei: não sei se eu vou abrir para perguntas não, cara. Não, mas pelo menos 2. Isso mostra para mim a vontade e a sinergia que existe aqui dentro. A vontade de querer fazer melhor, de querer ser melhor. E hoje é um dia muito especial para mim, porque eu pude me ver alguns anos atrás. Essa faculdade, ela tem ares parecidos com a faculdade que eu frequentei lá no Rio Grande do Sul, chamada Unijuí. E muitas coisas aqui me lembram. Eu tive o prazer de vir com o Pedro Lousada. Quem conhece o Pedro aí? Se não conhece, é só olhar para trás lá. Levando isso, Pedro. Tive o prazer de vir aqui com o Pedro, e o Pedro me mostrou as instalações, me levou lá na Meta, me levou no saguão, fomos no barzinho, falei com o Júnior. Quem conhece o Júnior? Ninguém conhece o Júnior da... Não? Que faz o lanche de vocês? Quem conhece o Júnior? Ou todo mundo conhece o Pedro, ninguém te conhece. Mas o Júnior o pessoal conhece, hein? Legal. E eu tive o prazer de estar aqui. Isso para mim foi muito bom. Foi muito bom estar aqui e conhecer um pouquinho da faculdade antes de vir para cá. Antes de vir aqui falar um pouquinho para vocês daquilo que eu já passei. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu faço parte daqueles que têm medo de falar em público. Confessei isso para o Roberto ao chegar aqui. Roberto é o rapaz que toma conta da limpeza geral aqui de vocês. Falei assim: Roberto, por favor, abra o banheiro e deixe o banheiro aberto, porque eu vou usar. Aí ele me olhou e falou assim: não, Roberto, eu estou nervoso. Aí ele me olhou de lado assim, porque, gente, isso é natural. Isso é natural. Ficar nervoso é natural. E já me vi muitas vezes assim e espero continuar me vendo assim. Porque isso mostra que estamos vivos. Esse momento, se vocês ainda não passaram, vão passar. Vai ser numa entrevista, vai ser numa conversa. E eu vou dizer uma coisa para vocês: falar em público não é algo atual. É algo muito antigo. Dale Carnegie, há 100 anos atrás, ele descobriu isso. Porque Dale Carnegie era um homem franzino, sem porte físico, e que durante a faculdade, ele não conseguia ser atleta. Aí o que ele decidiu fazer? Ele decidiu fazer aquilo que ele fez melhor durante os seus estudos, durante a escola. Nos Estados Unidos tem muito debatedores. Vocês já ouviram falar? Tem inclusive um filme chamado Debatedores, com Denzel Washington. Magnífico filme. E esse filme fala sobre esse momento de ficar de pé e falar. Dale Carnegie, na época, começou a entrar nesses concursos de debates. Lógico, no início, quando se aprende, nós precisamos perder, ou faz parte da vida, porque você aprende com seus erros. Ele aprendeu, se desenvolveu e começou a se destacar. Quando chegou na sua época de trabalho, ele começou a fazer muitas coisas, não dava certo, até o momento que ele decidiu ensinar as pessoas a falar. E ele começou. E ele foi ensinando as pessoas a falar em público, até um dia que ele percebeu que as pessoas começavam a retornar. Aprendia, fazia o curso e voltavam.
E ele começou a entender que as pessoas não tinham medo de falar em público. Eles tinham medo do que os outros iam pensar dela ao ficar de pé. Porque eu não sei se vocês sabem, as pessoas que falam são as pessoas que estão em destaque. E se estão em destaque, passam a ser visadas. Por isso que muitas vezes vocês veem em filmes oradores que trazem aquelas caixinhas de maçã, sabe? Colocam na praça, sobem para fazer suas oratórias. Justamente para ficar em destaque. Porque aquele é o momento de falar. Então Dale Carnegie começou a perceber isso, começou a trabalhar isso. E eu, baseado nisso, comecei a fazer uma pesquisa. Uma das últimas pesquisas que eu encontrei foi essa aqui. Uma enquete feita pela Você S.A. em 2012, onde foi perguntado qual era o maior medo do ser humano. 19% tem medo de insetos. 19% colocaram lá. Tenho medo de doença. E outros 22 problemas financeiros. E os outros 22, medo de inseto. 32% tem medo de altura. Dentro das pesquisas, faltou 2 itens. Quais vocês acreditam que são? Morte e falar em público. 19% é de medo da morte. 41%, ou seja, um pouco menos da metade das pessoas aqui preferem morrer do que falar em público. Não, vem aqui falar, não, pera aí que eu vou dar uma morrida e já volto. 41% das pessoas têm mais medo de falar em público do que da morte. Isso não é de hoje. Isso é de muito tempo. Foi feita uma pesquisa em 2008 com 1.100 CEOs nos Estados Unidos. Essa pesquisa foi feita pela PricewaterhouseCoopers, uma das maiores empresas de consultorias nos Estados Unidos. Eles fizeram essa pesquisa com esses presidentes de grandes companhias para saber quais eram as habilidades pessoais que eles mais valorizavam. Quais as habilidades que eles mais valorizavam para selecionar esse candidato para a sua empresa? Qual você acha que são? Comunicação. Então imaginem, se a principal ferramenta que vai fazer com que nós possamos deslanchar nossa carreira dentro do mercado é a primeira, que menos da metade de nós temos medo. E aí, o que fazemos? Então, gente, primeiro, qual é a verdade? Você sabe qual é a verdade? A verdade é nua e crua. Primeira coisa, fator número 1, tá? Feito por estudos. Você não está sozinho. Nós não estamos sozinhos. Tem mais gente que tem medo. Entendam que não é algo meu. Não é meu. Isso é de nós. Somos nós que temos. Isso é algo nosso. E tem solução, gente. O fator 2 é muito simples. É útil, muito útil, uma certa dose de nervosismo. De medo. Por quê? Nos torna prudente. Nos faz nos prepararmos. Estudarmos mais. Sentirmos-nos capazes. Agora, uma dose maior pode fazer com que percamos algumas coisas. Então é bom ter esse nervosismo. Como eu falei para vocês, eu até hoje fico nervoso e eu me preocupo o dia que eu não ficar mais. Alguma coisa pode estar errada. Fator 3. Esse é o nervoso. Fator 3. Muitos, inclusive os profissionais, também têm medo. E eu não sou profissional de palestra, tá?
Eu sou trainer da Dale Carnegie. Não sou palestrante. Agora, os palestrantes confessam que têm medo. Faz parte do ser humano isso. Isso nos ajuda. E vocês vão entender um pouquinho. E o fator número 4 é, gente, falta costume. Nós precisamos falar mais em público. Nós precisamos estar mais presente. Quando alguém pede para que, quem pode vir aqui na frente? Um olha para o lado, o outro olha para trás, o outro olha para o outro lado. Mas ninguém se candidata. Ninguém se candidata. Se eu não me candidato, eu não treino. Se eu não treino, não tenho costume. Se eu não tenho costume, não quero fazer. Faz sentido isso? Gente, assim é sim e assim é não. Entenderam? Vamos treinar. Faz sentido? Isso, olha. Se vocês não treinarem, vocês não vão saber o que precisa ser melhorado. Vocês não vão melhorar aquilo que já tem. Precisamos treinar. Mas Celso, como se treina? Simples. Fale. Nós falamos. Eu não sei se vocês sabem, mas 2 pessoas já é público. Uma é diálogo. 2 já é público. Se vocês estiverem numa roda de amigos, num grupo, vocês abriram a boca, já estão falando em público. Tá, Celso, mas é diferente. Não é? Deve estar pensando assim, não, mas é diferente. Quando nós falamos num pequeno grupo, nós estamos interagindo. Por isso existem ferramentas. Por isso se treina. Então a dica é, treinem, falem mais. Se desafiem. O mercado pede isso. O mercado pede cada vez mais que pessoas possam falar em público. Há alguns meses atrás, Roberto Chiniachik lançou um livro chamado Problemas Oba. Quem já ouviu? Quem já viu? Poucos. Vocês deveriam comprar. Esse livro fala de o quanto o mercado necessita de executivos que saibam lidar com situações inesperadas. E a mesma coisa é falar em público. Nós precisamos falar em público. Uma das coisas que eu coloquei aqui é, nós precisamos entender que o medo faz parte dessa trajetória. A diferença está, eu domino o meu medo ou o meu medo me domina? Porque se eu domino o meu medo, eu posso ter medo, mas eu sobressaio a ele. Agora, se o medo me domina, já era. Eu permito que ele faça aquilo que eu não quero. Eu até gostaria de ir lá na frente, mas o medo me domina. O medo toma conta de mim e não permite que eu dê um passo adiante disso. Quem aqui já teve a oportunidade de ser dominado pelo medo? Inclusive eu. Uau, obrigado pela sinceridade, gente. Você não. Ele fez assim, ó. Isso faz parte do medo. Mas não permitam isso. Não permitam. Entendam que esse passo à frente sou eu que dou. Ninguém vai dar por mim. E essa diferença é minha. Então prepare-se. Celso, como me preparo? Primeiro, não decore o que você precisa falar. Mas como assim? Não decore. Não decore. Porque se você esquecer algo... isso aí mesmo. Fala mais alto, André. É isso. A minha religião não permite falar fudeu. Quer dizer... gente, já era. Porque se aquela palavra que você decorou não saiu no lugar que deveria estar, bloqueio. E aí, nada mais sai como deveria. Quando isso acontece, gera dentro de nós um nervosismo maior daquele que já tenho. Uma ansiedade maior de acertar. E aí, meu amigo, eu fico tentando buscar a próxima palavra. E a próxima palavra fugiu. Ela não está mais lá. E se eu não lembrar,
eu fico. Vou para os livros, ou vou para a anotação, ou peço desculpa. Isso faz parte. Mas como é que fica? Então, gente, primeiro, não decore. Escreva, estabeleça, mas não decore. Nós decoramos para dar uma sustentabilidade naquilo que tenho medo, que é esquecer o que vou falar. Correto? Não posso esquecer. Entenda que eu vou esquecer se eu colocar isso em ordem. Em ordem de palavras, não em ordem de assunto. Então não decore. Primeira coisa, não decorem. Estudem. É diferente. Outra coisa importante, treine. Como? Dica básica, tá, gente? Dica básica. Treinem com alguém que possa te dar feedback, mas alguém confiável. Não alguém que vai ficar zoando com você. Treine com as pessoas. Criem conceitos. Se vocês forem treinar com um espelho, quem já treinou com espelho? Não dá certo. Porque vocês vão enxergar no espelho o que vocês querem. Ai, tô gorda. Olha esse cabelo. Não gostei disso. Ih, tá ruim. Para na metade. Às vezes até desfoca do espelho, que é para não se olhar. Não façam isso. Se vocês querem treinar no espelho, treinem postura, olhem sua postura, mas não treinem tudo, porque o espelho não te dá feedback. Treinem com um colega, treinem com um amigo, treinem com um irmão, treinem com alguém que possa ser sincero com você e dizer aquilo que você possa fazer melhor. Treine sem o colega saber que você está treinando. Explique o conceito, explique a teoria, explique o cálculo. É um trabalho da universidade. Vocês estão fazendo em grupo? Legal, treinem. Cara, me explica isso. Ele vai te explicar. E você agora, essa tua parte? Isso é treinar. Quando nós paramos na frente de duas pessoas e explicamos algo, eu estou treinando. Não caio na besteira. Não, deixa que eu sei. Não, deixa que eu sei. E não treina. Treinem. Falem com outro. Falem com o colega. Isso vai ajudar a nos tornar mais confiantes. Ok? Outra coisa importante. Reúna e ponha em ordem suas ideias. Como assim? Gente, ao invés de você decorar, reúna, estude, coloque em ordem, em sequência lógica, crie pontos chaves que são importantes ser lembrados, tópicos. Não escrevam tudo no slide. Uma vez eu participei de um congresso, fui num congresso, e a pessoa colocou foi quase, tá? Quase toda a sua tese no slide. Em letras número 8. Sério. Era aquele negócio preto, parecia aqueles númerozinhos do Matrix. Ninguém entendia nada, nem ela. Crie tópicos. Desenvolvam o assunto sob os tópicos que vocês criaram. Estudem para falar sobre aquilo. Quanto mais material vocês reunirem baseado nisso, vai ser melhor para que vocês se sintam mais confiantes e preparados para falar. Fale de algo que você adquiriu direito. Por isso que é para reunir. Por isso que o estudo nos ajuda a falar daquilo que temos de bom, ou daquilo que já sabemos, ou daquilo que ouvimos falar.
Não tentem falar daquilo que vocês não estão preparados ou daquilo que não faz sentido para vocês. Busque algo que faz sentido. Por isso que a preparação, reunir os fatos, treinar, faz com que nos sintamos mais confiantes ao falar. Então, primeira coisa que eu tenho direito de falar, de minhas experiências. Daquilo que já vivi, daquilo que já fiz. Não é verdade? Todos nós aqui já tivemos várias experiências, não é? Ou não? Sim ou não? Sim. Sim, até uma criança de 2, 3 aninhos já tiveram experiências. Já caíram um tombo. Já tentaram botar o dedo na tomada. Isso são experiências. A nossa vida é uma experiência. Eu tenho que saber utilizar essas experiências para me favorecer. Para que eu possa me sentir mais confiante ao falar em público. E quando eu conto dessas experiências, eu prendo a atenção das pessoas. Faz sentido? Quando nós paramos para contar algo que já vivemos, ou alguém para contar algo que já viveu, isso passa a ser mais interessante. Por isso que Dale Carnegie disse que qualquer pessoa pode se tornar um grande orador, desde que fale daquilo que já experimentou. Daquilo que faz sentido, das suas experiências. Então conte aquilo que você já viveu, ou por experiência, ou por estudo, ou por aquilo que eu já busquei, ou por aquilo que já estudei. Nós muitas vezes fazemos isso, nos tornamos mais interessantes quando contamos algo nosso. Algo que já vivi, algo que já vivemos. Então, mas tipo o quê? Muito simples. Qualquer coisa relacionada a isso aqui. A minha vida de uma forma geral, recreações, coisas que eu fiz porque gostei. Coisas que fazem parte das minhas crenças, dos meus valores, dos meus ideais, da minha família. Trazem mais sentido para aquilo que estou falando. Coisas que muitas vezes deixei de fazer, ou experiências na minha vida que deram certo, que não deram certo, coisas incomuns, que agreguem aquele momento, que façam sentido para aquele público. Porque uma das coisas que nós devemos fazer é olhar para as pessoas que estão aqui. Para as pessoas com que vou falar. Eu não tenho que falar o que as pessoas esperam com que eu fale, mas eu tenho que falar coisas que façam sentido para o meu público. Eu falo das minhas coisas, mas das coisas que fazem sentido. Porque se não faz sentido, eu não escuto. Não escuto. Vocês já ouviram falar de níveis de escuta? Não? Bom, então não percam a palestra de sexta-feira. Hoje eu não vou falar só sexta. Vocês vão ter que trazer ou mais R$2 ou mais um alimento. Para saber o que é nível de escuta. Porque as pessoas, nós fazemos isso. Sabe aquela pessoa que você olha para ela desligou? Sabe? Ela não está te escutando. Então eu preciso identificar qual é o público que eu vou falar. E tornar congruente aquilo que vou falar para o meu público. Para que eu seja interessante. No mínimo. Uma forma de trabalhar isso é que eu esteja empolgado para falar. Existe um garoto chamado Delton Sherman. Delton Sherman é um garoto de 10 anos de idade que ele foi falar para 10 mil pessoas. 10 anos. Foi aplaudido de pé. Porque ele estava empolgado por aquilo que estava falando. Se nós não estamos empolgados, imagina os outros. E ele abre a sua palestra assim: eu acredito em mim. Vocês acreditam em mim?
10 anos. Obrigado pelo assovio. 10 anos. Eu preciso estar empolgado. Eu preciso ter vontade para falar. Se eu não tiver vontade, eu não passo confiança. Eu não passo credibilidade. Eu não passo nada. Ah, não, então hoje eu não estou com vontade e não vou falar. Como assim? Ou você fala, ou alguém fala no seu lugar e você perde a vaga. Você perde a vez. Você perde a oportunidade. Se você não estiver preparado para falar, alguém vai falar. E quem falar, vai ter oportunidade. Vocês estão tendo um presente de entender que agora é o momento de se preparar. Não é lá. Nós não montamos um time enquanto o time está jogando. Se monta o time antes. Preparem-se. Desenvolvam-se. A faculdade não vai dar essa condição para vocês se vocês não buscarem fora. A faculdade vai dar toda a condição de estudo, de conhecimento, de embasamento. Agora, a diferença é você que faz. Somos nós que fazemos. Goste do que tu vai falar. Por isso que eu falo de uma experiência minha. Ah, Celso, mas eu não gosto disso e tenho que falar. Aprenda a gostar. Veja o lado bom das coisas. Porque se você não estiver empolgado e não gostar daquilo que você vai falar, só tem um destino: a bancarrota, o zero, o nada, o afundamento, o nervosismo e tudo aquilo que vocês já sabem. Gostem e preparem-se para falar. Por quê? Porque se eu não estiver empolgado, eu não empolgo ninguém. Ninguém vai se empolgar com aquilo que eu estou falando se eu não passar isso. Isso tem que começar aqui. Por isso que nós vemos muitas pessoas que têm grandes conhecimentos, mas não conseguem envolver. Nós precisamos envolver, e para envolver nós precisamos estar empolgados. E gente, faça você mesmo. Como assim faça você mesmo? Entenda que tem que vir de você, tem que vir de dentro, tem que sair daqui para fora. Não adianta outra pessoa fazer por mim. Em algum momento, em alguma época, eu vou ter que fazer. Então, primeira coisa, limite seu assunto. Não temos que falar tudo. Vou dar um exemplo simples para vocês. O Fernando gosta desse exemplo que eu vou dar aqui. Havia uma palestra que foi marcada numa cidade. Mais de 300 pessoas, como aqui hoje. Mais de 300 pessoas preparando uma palestra, o palestrante já no local. E ele entra na sala para fazer sua palestra, uma pessoa sentada. Uma. Ninguém mais. Ele pediu licença, pediu para que pudesse esperar um pouco mais. Esperou 15 minutos, não apareceu ninguém. Esperou mais 20 minutos, não apareceu ninguém. Ele virou para a pessoa e disse: amigo, como o senhor sabe, eu sou o palestrante e só tem o senhor aqui. O que o senhor sugere? Ele virou para ele, coçou o queixo e falou assim: moço, eu sou do interior, sou agricultor, não sei muito essas coisas aí, não sou nem estudado. Mas eu vou dizer uma coisa para o senhor. Eu tenho galinhas, eu crio galinhas. E se eu tiver que acordar de manhã para alimentar minhas galinhas e chegar no galinheiro e tiver somente uma galinha, eu dou de comer. Para um bom entendedor, meia palavra basta. O cara pegou o microfone, veio para cima e fez tudo. Fez prato completo.
entrada, prato principal e sobremesa. 2 horas de palestra. E ele sentado ali, escutando. E o cara aqui já suando, envolvido. Terminou a palestra, 2 horas, virou pro senhor e falou assim: então, senhor, como foi? Olha, moço, vou dizer uma coisa pro senhor. Eu sou do interior. Eu não sou estudado. Eu cuido de galinha. Mas eu vou dizer uma coisa pro senhor. Se eu acordasse de manhã, fosse no galinheiro, chegasse lá, só tivesse uma galinha, eu não dava toda a comida para ela. Nós não temos que falar tudo. Nós temos que saber o que temos que falar. Nós temos que limitar nosso assunto. Nós temos que saber discorrer sobre um assunto único. Nós temos que ser específicos naquilo que queremos passar. Imagina uma pessoa com uma bagagem enorme e querer passar tudo para vocês de uma hora só. Não dá certo. Vai se enrolar, vai comer assunto, não vai passar tudo. Saibam o que vocês querem passar. Limitem seu assunto. Agora, saibam 40 vezes mais sobre esse assunto. Limitar o assunto não quer dizer que eu seja limitado. Limitar o assunto quer dizer que eu preciso saber sobre o que vou falar, para depois falar. Entendam que nós não temos que apresentar ou falar tudo. Nós temos que saber o que falar. Outra coisa, tenha reserva. Porque se você não tiver reserva, vai dar problema. Vai chegar uma hora que você vai dizer assim: então tá, gente, olha, acabou meu assunto, falei menos tempo do que eu esperava, mas então assim, obrigado, tá? Como assim? Nós não temos culpa. Nós que estamos aqui, não temos culpa. Tenha reserva. Se falou em menos tempo, tenha reserva. Se surgiu uma pergunta, tenha reserva. Se precisar ficar mais, tenha reserva. Porque é a sua imagem que está em jogo. Roger Ailes, You Are the Message. Esse é o livro. O livro chamado You Are the Message fala que nós temos 7 segundos para obter a credibilidade que esperamos das pessoas. 7 segundos. Se a pessoa te comprar em 7 segundos, o resto é bônus. Se a pessoa não te comprar em 7 segundos, o resto você fica tentando reverter. Então tenha poder de reserva. Estude 40 vezes mais daquilo que você estudou, mas limite seu assunto. Você não tem que falar de tudo, você não tem que falar tudo, e você não tem que falar sempre. Outra coisa importante: intercale o que você diz com ilustrações e exemplos. Só conceito vai fazer com que as pessoas durmam. Inclusive, cutuque o colega do lado, para que ele não durma. Gente, traga ilustrações, traga histórias, fale de você, traga um exemplo que você tem. Isso torna interessante. Isso faz com que as pessoas se prendam a você. Então, para que nós nos tornemos mais interessantes, vamos treinar. Isso, para passar o sono. Pensem em algo que vocês gostam. É para pensar, não é para comentar com o colega. Pensem. Algo que eu gosto. Gosto de jogar, gosto de nadar, gosto de passear, gosto de viajar. O que eu gosto? Mas gosto verdadeiramente, que eu poderia convencer as outras pessoas daquilo que gosto. Gosto de música, gosto de rock, gosto de sertaneja, gosto de funk.
Não mintam. Tem gente que gosta de funk aqui, sim. Então pensem, no que vocês gostam? Pensaram? Deixa eu enxergar se vocês pensaram. Pensaram, legal. O exercício é muito simples. Quando eu der o comando, vocês vão ficar de pé. Ah, não, de pé não. Sim, de pé. Vocês vão ficar de pé e vocês vão ter que convencer o maior número de pessoas. Só falando. Não é para puxar, não é para puxar cabelo, não é para dar nada disso. Falando. Vocês vão ter que convencer o maior número de pessoas daquilo que vocês pensam, que isso que vocês pensam e gostam é bom e poderia ser bom para ele também. Gente, mas façam isso fervorosamente, acreditem nisso, porque vocês gostam. Se der certo, nós vamos fazer uma vez só. Se não, fechem a porta! Se não der certo, bom, depois nós decidimos. Mas assim, levantem e convençam através de palavras o maior número de pessoas ao seu redor possível de que aquilo que vocês gostam é bom e pode ser bom para eles também. Ok? Deixa eu ouvir. Ok? Ih, não tem gente empolgada aí. Deixa eu ouvir de novo. Ok? Melhorou, hein? Então de pé valendo! De pé, de pé, de pé! Convença as pessoas! É isso aí, convença, convença! Vambora, de pé! Isso! Bora, André! Convença alguém aí, André! Ok. Respirem. Voltem ao normal. Tá tudo bem. Isso. Não batam no colega. Você não acreditou em mim? Não batam. Não batam. Ok. Respirem. Isso. Voltem pra cá. Assim. Sabe o que foi interessante? Que tinha gente perdida. Tinha gente assim do tipo: o que eu faço agora? Vamos falar um pouquinho dessa experiência. Como vocês se sentiram fazendo esse pequeno exercício? Quem quer contribuir aí? Levanta a mão para que eu saiba. Eu achei complicado porque quando a gente precisa convencer alguém de algo, sem pensar previamente nisso, é difícil discernir o que é realmente importante para falar. Perfeito. Isso é verdade. A pergunta é, quem pensou numa experiência para convencer o outro? Ninguém, né? Pensou, André? Legal. Pensou também? Ótimo. Pensou lá também? Obrigado, Arthur. Ali as meninas lá atrás, ótimo. Por que, gente? Aqui, ó. Por que a experiência convence? Porque é meu. Eu vivi. Quando eu não trago algo meu, eu me perco. Eu me perco. Tragam algo seu. Quem ficou incomodado? Ótimo. Pode ser sincero, gente. Quem ficou incomodado? Legal. Quem ficou confuso? Quem não gostou? Ótimo. Isso é verdade, gente. É verdade. Tanto é que muitas vezes nós abrimos mão. Não é verdade, Lorena? A gente abre mão. Não quero mais. A pergunta é, se nós tínhamos um objetivo, qual era o objetivo? Falar. Para convencer, mas eu tinha o objetivo de falar. Quem parou de falar e ficou só escutando? Quem começou a falar outra coisa, do tipo lá, 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 lá. Quem virou e falou assim, fala com a minha mão?
Isso faz sentido, todo sentido. A questão é, gente, nós tínhamos interferências externas daquilo que eu gostaria de passar? Tínhamos ou não? Tínhamos. No nosso dia a dia, quando nós estamos à frente de um público, tem interferências? Do tipo quais? Uma, outra. Blá, 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 outra. Carro passando, outra. Opiniões, ou seja, a pessoa está pensando algo diferente, ela para de te escutar. Quando ela para de te escutar, o que ela faz no público? Contagia, Facebook, mensagem, e eu aqui falando. Não, isso não é para vocês. Isso é para que nós entendamos o quê? O que eu preciso entender? Que aquilo que está acontecendo ali não pode interferir naquilo que eu tenho para passar. Ah, tem alguém de braço cruzado me olhando feio. Ai, meu Deus do céu. Ah, meu Jesusinho Cristinho. E agora? Ah, alguém pegou o celular para mandar mensagem, não estou agradando. Ah, alguém começou a conversar, tudo passa a me incomodar. E quando isso acontece, o que eu faço? Me perco, me desconcentro. Então a primeira coisa que eu tenho que entender, que ao falar em público é importante, é foco. Eu tenho que saber o que eu tenho para falar. Eu tenho que continuar naquilo que me propus. Se eu não me propuser a fazer algo, aquilo que eu tenho para falar não sai. Porque tudo que acontece ao redor me incomoda. Vocês já foram na feira, não foram? Foram ou não? Foram. Como é que é lá na feira? A nossa imagem é que a feira é uma bagunça, né? Não é. Eles estão vendendo o peixe dele para quem ouve. Se eles saírem fora do foco, o que acontece? Não vende. Se eles se importarem com o que está acontecendo ao lado, não vende. Se eles não entenderem que eles precisam manter o foco naquilo que é importante para eles, não vendem. Eu vou atingir as pessoas que devem ser atingidas. E eu não posso me preocupar com o que está acontecendo ao lado, porque senão eu saio fora do foco. Faz sentido? Vamos fazer de novo? Com foco? Pode ser? Pense em outra coisa. Outra coisa que vocês gostam. Mas agora com vontade, hein? Com vontade. Ok? De pé valendo. Bora, gente! Convença o outro! É isso aí! Pega o grupo do lado! Aí fica de pé aí! Eu tô vendo vocês sentados! Vamos lá! Pessoal, qual é a vontade agora? Hã? Quem fez o exercício com foco, qual é a vontade? Falar mais. Enganar o colega. Como é que é? Isso, esganar o colega, verdade. Esse é o intuito do negócio. Não esganar o colega. Mas quando eu tenho foco, a minha vontade é falar mais. Quando eu estou focado, a vontade que eu tenho é de convencer mais. Quando eu sei o que eu tenho para falar, eu falo com mais confiança. Então, uma coisa muito simples. Como que eu trabalho minha autoconfiança? Simples. Treinando. É ficando de pé e falando. Eu só consigo trabalhar isso dentro de mim se eu conseguir ficar de pé e falar. Não tem outro jeito. Vocês podem ler quantos livros forem.
Vocês podem assistir quantos vídeos quiserem. Se vocês não ficarem de pé e falar, não adianta. O livro não vai fazer você treinar. O vídeo não vai fazer você treinar. Isso é que nem estudar inglês. Tem pessoas que sabem, escutam, conseguem traduzir, conseguem entender, conseguem escrever, mas não falam. Aí não tem pronúncia, não consegue se comunicar. Então a única forma de trabalharmos nossa autoconfiança é falando, é treinando, é ficando de pé na frente de um grupo e ultrapassando essa barreira, que é treinar. Primeira dica, ou uma das dicas: reviva a sua experiência. Reviva novamente aquilo que você passou. Traga aquele entusiasmo, traga aquela emoção, traga aquela vontade, traga aquela energia que você teve para o momento que você estiver falando. Porque isso vai passar a fazer sentido e contagiar as pessoas. Porque no momento que eu estou falando de mim, eu consigo me tornar mais autoconfiante. Porque no momento que eu estou falando de algo que já vivenciei, eu consigo ficar menos nervoso. Trabalhem a sua autoconfiança dizendo para você o que você espera de você naquele momento. Diga antes de você fazer qualquer apresentação, qualquer reunião, qualquer momento que você for falar em público, diga para você o que você espera de você. Então hoje eu vou falar com mais firmeza, vou falar mais alto, vou falar mais leve, vou falar mais entusiasta, falarei sorrindo. Diga isso, porque o cérebro aceita comando. Isso nos ajuda a falar em público. Isso nos ajuda a estar presente, de corpo e alma. Então, reviva a sua experiência. Segunda coisa, a maioria das pessoas pergunta: onde eu coloco minhas mãos, né? O que eu faço com as mãos? Porque a pessoa bota no bolso, bota na cintura, bota para trás, bota para frente, agarra uma na outra, cruza os braços, cruza as pernas, faz tudo. Eu sempre digo para as pessoas: deixem as mãos nas pontas dos braços. Boa essa, né? O que eu faço com a mão? Gente, use a mão para gesticular, para vivenciar, para reviver, para tornar congruente aquilo que você quer. Não ligue os polos. Não faça com que a corrente fique girando somente dentro de você. No momento que nós cruzamos as mãos, que nós nos damos as mãos, que entrelaçamos nossos dedos, nós fazemos com que esse sentimento, essa energia fique aqui. No momento que nós cruzamos os braços, as mesmas coisas. No momento que eu cruzo as pernas, a mesma coisa. Isso demonstra muita insegurança, nervosismo, inabilidade, medo. Não façam isso. Usem a mão para que ela possa falar por si, para que ela possa trazer exemplos, para que ela possa demonstrar aquilo que você quer falar. Tá, mas e se eu não for usar? Deixa para baixo. Deixa a mão para baixo. Hoje eu estou com o microfone aqui, né? Então, o microfone é outra coisa que a gente precisa cuidar. Não coloque muito perto da boca o microfone. Nem para cima, que nem roqueiro. Coloque abaixo da boca. A sonoridade sai melhor. As pessoas conseguem ouvir. Se você tem uma voz mais grave, mais aguda, faça a sintonia da voz na altura do microfone. Enquanto você está falando, você consegue entender isso, porque muitas vezes você vê testando. Não façam isso. Testem com a voz, isso aqui não indica nada. Comecem a falar para testar.
Ouçam a sua voz. Entenda que se você quer falar mais alto e que as pessoas tenham ênfase, levante um pouco. Senão, se torne um pouco mais agradável. Faz sentido, né? Outra coisa. Postura. Ah, gente, postura é algo muito importante. A minha postura, ela condiz com aquilo que sinto. Muito obrigado. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Para mim é um prazer enorme. Vocês estão enxergando alguma coisa dessas aqui? Claro que não. Se você está feliz, mostra que está feliz. Se você precisa fazer algo que faça com que as pessoas entendam, mostre isso. Não, eu estou com muita vontade. Para mim é um prazer enorme. Parece que está com cólica. Pessoal, a minha postura é a que me vende. Saibam usar essa postura. Mostre com seu corpo aquilo que você quer passar. Seja confiante a partir do seu corpo. Porque se você não está confiante e o teu corpo mostra que você não está confiante, é 100%. Agora, se você mostra no seu corpo que você está confiante, você pode até não estar confiante, mas você se obriga a passar isso. Você passa isso para as pessoas e isso vende. Isso contagia. Não, estou muito entusiasmado. Verdade. O meu corpo fala e eu preciso saber trabalhar meu corpo. Não, eu com vergonha? Que isso? Então, o meu corpo fala, eu preciso saber como trabalhar isso. Então, eu preciso olhar para mim e saber que tipo de reação eu tenho quando vou falar em público para poder corrigir. Celso, como faz? Pede para alguém fazer. Fale em público e peça para que a outra pessoa te dê feedback. E assim nós vamos melhorando. Outra coisa importante. Olhar. Muitas vezes as pessoas vão fazer curso de oratória e o professor de oratória diz assim, não, olha para o infinito. Olha por cima da cabeça das pessoas, como se as pessoas não percebessem isso. Gente, olhe para as pessoas. Olhe para elas. É importante que tenha esse contato visual. É importante que as pessoas se sintam presente. Esse contato fortalece no momento de falar em público. Olhem para as pessoas. Não olhem para baixo, não olhem para cima, não olhem para os lados. Olhem para as pessoas. Eu tenho um amigo meu que disse assim, ó, se você for apertar a mão de alguém que você está conhecendo hoje e essa pessoa não te olhar nos olhos, não confie nela. Olhem para as pessoas. Olhem. Outra coisa. Dramatize suas ideias. Dramatize o que você está dizendo. Dê vida. Dê vida com a voz. Dê vida com o corpo. Dê vida. Aumente o volume. Diminua o volume. Mude a voz. Mas dê vida. Porque imagine alguém falando de forma monossilábica ou monocanal, né? Ali. Não vai. 2 horas. Traz o Face, vamos pro Face. Hoje a internet é uma maravilha. Faz com que nós nos distraímos. Saiamos daquele momento ali porque o cara está monocor. Está falando numa mesma tonalidade, numa mesma frequência. Não capta. Vocês precisam trabalhar a frequência.
Dramatizem. Dê vida. Naquele meu grupo de estudo na faculdade, eu virei pro pessoal assim, vamos jogar esses papéis no chão. Eles, o quê? Você tá maluco? Eu disse, não, vamos jogar no chão. O pessoal vai ficar assustado, mas tem que ter um sentido. Lógico. Vou quebrar tudo! Não. Tem que ter sentido o que você vai fazer. Subir na cadeira tem que ter sentido. Escrever algo no quadro, tocar uma música, colocar uma música, mudar a voz, isso tem que ter sentido para aquilo que estou fazendo. Senão, não é congruente. Então, aprendam. Nós precisamos aprender a dramatizar as coisas. Gente, é que nem contar história para criança. Quem tem irmão pequeno, sobrinho, filho de amigo, filho. Deve ter alguém aqui que tem filho, não sei. Mas, quando você conta história para criança, se você não dramatiza, ela sai. Ela não te ouve mais. Tu começa a contar a história assim, do tipo, olha, era uma vez, ela... E pronto. Ela vai embora. Não tem graça. Dê vida ao que você está falando. Torne-se interessante naquilo que tu está falando. Dramatize o que tu está dizendo. E agora apagou mesmo. Uma outra coisa importante é não dê desculpa. Cadê o Lucas? Lucas! Não dê desculpas. Como assim não dê desculpas? Não se desculpe por aquilo que você fez ou não fez. Isso eu vejo em muitos lugares. As pessoas chegam atrasadas. E entram assim, gente, desculpa, me atrasei, vocês sabem como é o trânsito, né? Pois é, do tipo, olha, eu tinha que trazer um negócio, puxa, eu esqueci. Que imagem eu passo? Desleixo? Total. E o pior é se você ainda paga para isso, né? Para ouvir o cara se desculpar. Gente, se vocês não trouxeram, se vocês não fizeram, não se desculpem. Não se desculpem. Ok? Por quê? Porque a desculpa denigre a imagem que vocês têm. Só isso. Outra coisa, evite termos técnicos. Gente, se você começar a falar em termos técnicos, o que vai acontecer com o seu público? Não vai entender nada. Nivele seu público por baixo. Não nivele seu público por cima. Entenda que nem todos conhecem aquilo que você conhece. Se você fizer algo que vai nivelar o teu público por cima, você vai atingir somente uma parte do teu público. Se você nivelar o teu público por baixo, você pode atingir uma parte maior do seu público. Essa é a diferença. Ok? Então, cuidado com os termos técnicos, cuidado. Se você vai falar algum termo técnico, explique esse termo. Explique o que você está dizendo. E depois continue. Fale com entusiasmo, né? Se vocês não tiverem saco para falar, o pessoal não vai ter saco para te ouvir. Tenham vontade de falar. Mostre essa vontade. Mostre que vocês estão felizes, que vocês estão bem, que vocês conhecem. Senão, as pessoas não vão dar essa credibilidade para vocês. E não comece com desculpas. Só vai denegrir a imagem de vocês. As oportunidades, gente, nós temos a todo momento. Todos os momentos são importantes para que eu possa treinar. Agora mesmo nós fizemos um exercício, esse era um momento. Daqui a pouco nós vamos sair e vocês vão formar um grupinho ali fora para falar, ali é outro momento. Daqui a pouco vocês vão entrar no ônibus, vão sentar do lado de alguém, na frente de outra pessoa, é outro momento. Todos os momentos são oportunos para que eu possa falar e treinar isso. Em casa, na faculdade, no barzinho, em qualquer lugar. É importante que a todo momento
eu treine. A todo momento eu me coloque à prova, porque a todo momento eu estou me vendendo. Nós não sabemos quem são as pessoas aí fora. Muitas vezes o pai, o tio, alguém chama para ir numa festa, nós vamos numa festa. Somos apresentados a alguém ou de repente paramos na mesa para conversar com alguém. E aquela pessoa nos pergunta algo. Se eu for limitado, se eu não souber o que falar, se eu não me colocar, se eu não me posicionar, aquela pode ser uma oportunidade na minha vida. A todo momento nós estamos nos vendendo. E a todo momento eu preciso saber como falar.